ata da última sessão. Nada havendo a ser anotado, dou-a por aprovada. Adiado o processo 18.37.90, 2.6 da pauta, para a próxima sessão, a pedido do relator, desembargador Luiz Ferreira, ação de investigação judicial eleitoral, abuso do poder econômico, requerente Saturnino Masson, requerido Silvio Joabes e Diego Armando Soares. Processo 112.418, 2.1 da pauta, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, requerente José Messias de Barros Pereira. Dr. Rodrigo Curvo é o relator. O parecer para que as contas sejam declaradas não prestadas. Já está ratificado antecipadamente, Dr. Rodrigo, com a palavra. Obrigado, senhor. Só liberando. Prestação de contas do candidato a deputado estadual José Messias de Barros Pereira, relativo à eleição 2014. Parecer preliminar da CCIA proporcionou ao candidato oportunidade de sanar as irregularidades apontadas, ele foi intimado e não se manifestou. A CCIA apresentou parecer conclusivo opinando pela desaprovação, por entender que as irregularidades e omissões detectadas comprometem sua regularidade, e a douta Procuradoria manifestou-se pela não prestação das contas. Este é o relatório. E o voto, senhora presidente, se me permitirem, eu vou resumir, porque são questões conhecidas da Corte, aquela omissão contra a entrega da segunda prestação de contas parcial, que já há entendimento consolidado, voto inclusive da desembargadora Maria Helena, não enseja a desaprovação das contas, esse atraso, o recebimento de recursos de origem não identificada, recebidos, mas que são da campanha majoritária, e há um problema da identificação da situação cadastral da eleição 2014, José Pedro Gonçalves Taques, também entendimento já deste colegiado de que não há poder do candidato de fazer essa regularização cadastral do doador, por isso também não ensejaria a desaprovação. Ocorre que há despesas com combustível sem o correspondente gasto com cessão e locação de veículo. Esta é uma irregularidade importante e aqui eu vou fazer a leitura. A CCIA constatou que houve despesas com combustível recebido através de doação no montante de R$ 1.400, conforme se observa no canhoto do recibo eleitoral número, a folha 27. Porém, o candidato não declarou nenhum documento de cessão de veículo ou de despesa efetuada com locação de veículo na presente prestação de contas. Irregularidade grave quando não sanada, como é o caso. O candidato, mesmo após ser intimado, nada manifestou, persistindo assim a irregularidade e conduzindo a prestação para a sua desaprovação. E aqui julgado desta Corte, nesse sentido, que quando se constata a despesa, mas não há a comprovação do correspondente gasto e intimado o candidato deixa de se manifestar, essa irregularidade enseja a desaprovação. E outra irregularidade, o item 4, divergência entre as informações relativas às despesas da prestação de contas e aquelas constantes da base da Justiça Eleitoral. Foi identificada divergência entre as informações relativas às despesas constantes da prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, conforme se observa na nota fiscal 2.942 em questão e que está a folha 40 dos autos. Apresentei um quadro demonstrativo da divergência e registro que tal irregularidade, quando não sanada, prejudica a análise das contas, podendo conduzir para a sua desaprovação e julgado desta Corte, relatado pelo Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nesse sentido. Demais despesas de campanha, o item 5 do voto, o candidato nada esclareceu sobre a condução de sua campanha no que tange a possíveis despesas como água, energia elétrica, telefone, despesas com pessoal, entre outras. Essa irregularidade, me permitam, é só para registrar também que não conduziria a desaprovação e sim apenas a indicação como ressalvo. Da mesma forma, o item 6, que é aquela questão relativa aos serviços de advocacia e contábil que não configura despesa eleitoral.
De modo, senhora presidente, que temos também o item 7, ausência da guia de depósito das sobras de campanha. O órgão técnico verificou que não consta na prestação de contas em tela a guia de depósito referente às sobras financeiras de campanha, não havendo comprovação do seu recolhimento à respectiva direção partidária, de acordo com a natureza dos recursos, contrariando o artigo 39, parágrafos da resolução TSE 23.406. O valor é módico, R$ 33,05, de modo que a ausência de apresentação da guia de depósito de sobras financeiras de campanha de valor irrisório, quando comparado à totalidade dos gastos realizados, revela uma irregularidade que não tem o condão de comprometer a aprovação das contas. Todavia, eminentes pares, concluo que as irregularidades apontadas em seu conjunto ensejam a desaprovação das contas. E aqui acrescento, afirmando que, sobretudo, quando não há qualquer tipo de manifestação do candidato, para esclarecê-las. Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, que se manifestou pela não prestação das contas, desaprova as contas do requerente José Messias de Barros Pereira, e é como voto, senhora presidente. Eu consulto se há alguma divergência. Não. De acordo. Pedido de explicação, não havendo divergência, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato José Messias de Barros Pereira nos termos do voto do doutor relator, em dissonância do parecer ministerial. 2.2, processo 101.686, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, requerente Mirlana de Cássia Souza. Doutor Rodrigo Curvo também é relator. O parecer é para que as contas sejam declaradas não prestadas. Está mantido, doutor Rodrigo. O relatório, de maneira bastante resumida, senhora presidente, as irregularidades foi intimada a candidata a deputada estadual Mirlana sobre as irregularidades, não se manifestou, parecer da CCA pela desaprovação das contas e a da outra procuradoria pela não prestação das contas. Quanto ao voto, senhora presidente, de maneira bastante resumida também, me permitam, prestação de contas entregue fora do prazo, questão já sedimentada nesse colegiado, a ausência do termo de doação de serviço que foi solucionado com a apresentação dos extratos por parte da candidata e o termo de encerramento da conta bancária também solucionado com base nos extratos apresentados. Demais despesas de campanha, entendimento já conhecido desse tribunal, de modo que eu estou aprovando com ressalvas as contas da requerente Mirlana de Cássia Souza. Como voto, senhora presidente? Aprovando com ressalvas. Há alguma divergência? Não havendo divergência, o tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas da candidata Mirlana de Cássia Souza nos termos do voto do relator e dissonância do parecer ministerial. 2.3, processo 100.812, prestação de contas de candidato de cargo de deputado estadual, requerente Daniel Pereira Machado Júnior. Parecer que as contas sejam declaradas não prestadas. Doutor Flávio Bertin o relator, está com a palavra, parecer mantido, doutor Flávio. Obrigado, senhora presidente. O relatório também, de uma maneira muito sucinta, custa de prestação de contas de campanha do candidato a deputado estadual Daniel Pereira Machado Júnior, referente às eleições gerais de 2014. O candidato apresentou prestações de contas parciais e prestações de contas finais. No relatório preliminar para diligências, a equipe técnica apontou irregularidades a serem sanadas, porém o candidato não as cumpriu. E em relatório conclusivo, a coordenadoria manifestou-se pela desaprovação de contas, sendo que a outra procuradoria pela não prestação de contas. É o relatório, senhora presidente. Parece que já está mantido. Já está mantido, continuando, por favor. É um voto também já conhecido dos senhores. Não é o caso de julgamento de contas não prestadas, entretanto, as contas merecem ser desaprovadas ante a omissão do candidato em esclarecer as irregularidades apontadas no relatório da área técnica, dentre as quais destaco por suficiente reprovação dos itens 1.1, que a solicitam-se para avaliação os canhotos de todos os recibos eleitorais que registraram as doações para a campanha. Conforme
conforme estabelece o artigo 40 da resolução do TSE, os recibos eleitorais devem ser apresentados juntamente com a prestação de contas. Vou pedir licença para não citar os referidos artigos e ação do conhecimento de Vossas Excelências. Logo, a irregularidade é grave a ponto de impor a desaprovação. Eu coloco aqui um quadro explicativo onde fala com relação a essas irregularidades. Prosseguindo, o candidato utilizou bens estimáveis em dinheiro como recursos próprios. Entretanto, tais bens não constaram do rol por ele apresentado por ocasião do seu pedido de registro de candidatura, contrariando o disposto do artigo 23 da resolução do TSE. Também peço vênia para não ler, porque é do conhecimento de todos. Outra irregularidade diz respeito à não apresentação de documentos comprobatórios de despesas efetuadas junto a fornecedores e prestadores de serviços. Também coloco aqui à disposição de Vossas Excelências um pequeno gráfico onde demonstra, e cito aqui algumas jurisprudências da nossa Corte e da relatoria do Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, e concluo que, com essas breves considerações, em dissonância com o parecer ministerial, voto pela desaprovação das contas de Daniel Pereira Machado Júnior, candidato a deputado estadual, com fulcro no artigo 54, terceiro da resolução do TSE 23406 de 2014, referente às eleições gerais de 2014. É como voto, senhora presidente. Há alguma divergência ao voto do eminente relator? O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato Daniel Pereira Machado Júnior nos termos do voto do outro relator e em dissonância do parecer ministerial. 2.4. Processo 120.042, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, requerente Zenilton Dias de de Oliveira. Parecer é pelas contas, que as contas sejam declaradas não prestadas. Mantido o parecer, passo a palavra ao relator, Dr. Flávio Bertin. Obrigado, senhora presidente. Cujas prestações de contas de campanha do candidato a deputado estadual Zenilton Dias de Oliveira, referentes às eleições de 2014. O candidato não apresentou primeira e segunda prestações parciais de contas, apresentando apenas as prestações de contas finais. A CCIA apresentou irregularidades no seu relatório preliminar para diligências, para as quais o candidato foi devidamente intimado para manifestar, todavia, não as fez. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria emitiu parecer técnico pela desaprovação da contabilidade e a douta Procuradoria Regional pela não prestação de contas ao relatório. Prosseguindo com o voto, não é o caso de julgamento de contas não prestadas, entretanto as contas merecem ser desaprovadas, ante a omissão do candidato em esclarecer as irregularidades apontadas no relatório da área técnica, dentre as quais destaco as seguintes. 1.1. Solicitam-se para avaliação os canhotos de todos os recibos eleitorais que registraram as doações para a campanha. Conforme estabelece a legislação, o artigo 40, os recibos eleitorais devem ser apresentados juntamente com a prestação de contas. Vou pedir vênia aos demais pares para não lê-los, e está aqui também à disposição de Vossas Excelências um quadro que demonstra aí as referidas irregularidades. O candidato utilizou bens estimáveis em dinheiro com recursos próprios, entretanto, tais bens não constaram do rol por ele apresentado por ocasião do seu pedido de registro de candidatura. Vou pedir vênia para não ler os artigos, estando à disposição, e citando a outra irregularidade, que é 2.2, solicitam-se os documentos comprobatórios das despesas efetuadas junto aos fornecedores e prestadores de serviços abaixo dos elencados. Está aqui um quadro onde demonstra isto. Cito uma jurisprudência da nossa Corte, da lavra do Dr. Agamenon, e eu vou pedir desculpas porque eu estou lendo o voto anterior, tá, Excelência? No que eu abri aqui, é muito parecido os dois votos. Eu vou pedir para me retificar o do Zenilton. Desculpem, por favor. Eu vou... Não está abrindo. Está abrindo o mesmo voto. Pois é, quando abre o outro voto, né? Abre do Daniel. Abre do Daniel. Vou pedir vênia aqui a vocês, desculpa. Mas eu vou ler, eu tenho ele por escrito aqui. Está tendo um probleminha no nosso... Foi anexado mesmo. mas aí vocês precisam... Eu vou pedir
para ver se nós regularizamos isto. Excelência, eu posso adiar a conclusão desse julgamento? Para que a gente possa passar o seguinte, para não... Suspenso temporariamente, portanto, a conclusão do julgamento do 2.4. 2.5, processo 109.615, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual requerente, Renata Coutinho de Rezende de Terra. Parecer para que as contas sejam declaradas não prestadas, mas já mantido, doutor Flávio. Transmito a palavra a Vossa Excelência. Muito bem, agora sim. Obrigado, senhora presidente. Relatório acusa a prestação de contas de campanha da candidata a deputada federal Renata Coutinho de Rezende de Terra, referente às eleições gerais de 2014. A candidata apresentou as prestações de contas parciais e a prestação de contas finais. Apontadas as irregularidades no relatório preliminar, foram determinada a intimação da referida candidata para a devida regularização dos vícios relacionados no relatório técnico preliminar, no que a candidata quedou-se inerte. Em nova manifestação, a CCIA opina pela desaprovação de contas e adota a Procuradoria pela não prestação de contas ao relatório. Senhora Presidente, prosseguindo com o voto, agora sim, Renata. Compulsando os autos, verifico que a candidata apresentou as prestações de contas parciais e finais minimamente instruídas, razão pela qual, segundo o entendimento consolidado deste colegiado, afasto a declaração de contas não prestadas. Todavia, é o caso de desaprovação das contas. Com efeito, há uma irregularidade remanescente grave, que enseja a desaprovação das contas, que ganha ainda mais relevância com a inércia da candidata em prestar esclarecimentos. Compromete a análise dessa justiça especializada, se não vejamos 3 apontamentos no parecer da CCIA, que por si só justifica a desaprovação. O 2.3, documentos fiscais que comprovam a realização das despesas com recursos do fundo partidário não foram apresentados, razão pela qual se solicita esclarecimentos e apresentação dos mesmos, bem como cópia dos documentos pessoais dos fornecedores nos termos da legislação vigente do TSE. Está à disposição de Vossas Excelências um quadro aqui, aonde aponta essas irregularidades. O vício aqui apontado é suficientemente grave, a ponto de macular toda a contabilidade, de modo que a irregular aplicação de recursos do fundo partidário, que é de natureza pública, sem observância do dispositivo legal, implica em desaprovação das contas. A falta de esclarecimento da aplicação de recursos oriundos do fundo partidário perfaz um montante de R$ 18.390,68, ou seja, 100% do total de receitas conforme extrato de prestação de contas. Assim, apesar de oportunizada a manifestação da candidata, a mesma não se manifestou, quedou-se inerte. Eu cito aqui uma jurisprudência da lavra do Dr. César Augusto Bearzi e outra do Dr. André Luiz Posetti. E concluo com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas de Renata Coutinho de Rezende Terra, candidata a deputada federal das eleições de 2014. É como voto, senhora presidente. Consulto se há algum voto divergente. Não havendo, proclamo. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas da candidata Renata Coutinho de Rezende de Terra, nos termos do voto do doutor relator, em dissonância do parecer ministerial. Vou tentar abrir aqui agora, senhora presidente, para ver se... Vamos voltar ao outro que já está na tela aí de Vossa Excelência. O 120.042. Isto. Muito bem. Eu pergunto se há necessidade de repetir o relatório. Acho que não, né? É coisa já corriqueira do nosso métier. Voto. É o caso da desaprovação da contabilidade. Com efeito, há uma irregularidade remanescente grave, que enseja a desaprovação das contas, que ganha ainda mais relevância com a inércia do candidato em prestar esclarecimentos. Eu vou pedir de novo vênia aos senhores. Eu estou achando que foi juntada, foi feito o mesmo... Só um minuto, por favor. Deixa eu me conferir aqui. Ah, está. Zenilton, mas só ver uma coisa. É verdade, ok. Para ver se não houve só uma confusão no dispositivo em cima. Muito bem. Prosseguindo. Ainda mais
relevância com a inércia do candidato em prestar esclarecimentos, comprometendo a análise da Justiça Especializada, senão vejamos os apontamentos, 3 apontamentos no parecer da Coordenadoria de Controle Interno que justificam a desaprovação. O 2.1 consta a doação de recurso próprio estimável em dinheiro. Outro sim, no registro de candidatura, anexo 1, não foi declarado qualquer bem. Solicita regularizações e esclarecimentos, bem como documentação comprobatória de que esses recursos integravam o seu patrimônio e atenção ao dispositivo ou disposto no artigo 23 da resolução do TSE. Despesas, 3.1. Solicita a documentação comprobatória da despesa constante do anexo 2, tendo em vista que foi registrado na presente prestação de contas despesa efetuada no montante de R$ 19.136,75, em nome de Anderson Bernardes da Silva, e conforme extrato bancário disponibilizado a esta Justiça Especializada, mediante convênio com o Banco do Brasil, houve somente pagamento a este prestador no total de R$ 4.490, cheques finais 560 e 877. E a 3.11, destaque-se ainda que o registro dessa despesa pelo candidato, o pagamento foi efetuado em espécie, conforme informação abaixo. 3.2, foram identificados pagamentos em espécie de despesas sem constituição de fundo e caixa, anexo 3, e com valores superiores a R$ 400, contrariando o disposto do artigo 31, parágrafo 4º da resolução 23.406/2014. Tem um quadro aqui explicativo. Continuando, 4.4, no extrato eletrônico da base de dados da Justiça Eleitoral, anexo 4, consta saldo de R$ 4.994,55, entretanto não foi localizado nos autos comprovante de transferência ao órgão partidário, em atendimento ao disposto do artigo 39 da resolução do TSE. Os vícios são suficientemente fortes a ponto de macular toda a contabilidade, de modo que a suposta receita a título de recursos próprios, sem o devido lastro com a declaração de bens por ocasião do pedido de registro de candidatura, bem como o saque para pagamento em espécie em valor superior ao máximo autorizado pelo artigo 31, parágrafo 4º da resolução do TSE, que é de R$ 400, e o que é mais grave, segundo informação fornecida pelo próprio requerente, o valor teria sido sacado em espécie. Por fim, do cruzamento das informações contidas no extrato eletrônico da base de dados da Justiça Eleitoral, restou sem a devida destinação o saldo de conta corrente no valor de R$ 4.994,55, que deveria ser transferido ao órgão partidário. Assim, apesar de oportunidade da manifestação do candidato, o mesmo quedou-se inerte. Diante da inércia do candidato e não havendo qualquer tipo de prova encontrada nos autos, as inconsistências apontadas pelo órgão técnico ganham contornos irrefutáveis, levando à desaprovação das contas. Junto aqui uma jurisprudência da Lavra do Dr. César Augusto Bearzi, nesse mesmo sentido, outra do Dr. André Luiz Posetti. Finalizo com essas breves considerações. Em dissonância com o parecer ministerial, voto pela desaprovação das contas de Zenilton Dias de Oliveira, candidato a deputado estadual, com fulcro no artigo 54, terceiro da resolução do TSE, referente às eleições gerais de 2014. É como voto, senhora presidente. Vossa Excelência está julgando pela desaprovação. Pela desaprovação. Consulto se há alguma divergência do nobre relator. Concordo com o relator. Não havendo nenhuma divergência, o Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato Zenilton Dias de Oliveira, nos termos do voto do relator e em dissonância do parecer ministerial. Julgamento em bloco, a pedido do eminente relator, desembargador Luiz Ferreira, processo 2.7 e 2.9 da pauta. O primeiro, número 88866, o segundo, 117007. Ambos, ao parecer, é pela desaprovação das contas, que está sendo já ratificado oralmente. O primeiro, 2.7, requerente Rafael Pereira Lopes. O segundo, requerente Suzy Cristina de Souza Leite da Silva. Vossa Excelência, com a palavra. Senhora Presidente dos dispares, essa é aquela matéria também já recorrente. O Rafael e a Suzy Cristina foram intimados para juntar esclarecimento. Juntaram. Todavia, a CCIA entendeu que os documentos não seriam suficientes para elidir as inconsistências. E a Procuradoria, então, sugeriu como desaprovadas, assim como fez o órgão contábil do nosso sodalício, nos dois processos. Como foi mantido o parecer, eu, em sintonia com o Ministério Público Eleitoral, julgo desaprovadas as contas do campo
campanha de ambos os candidatos. Pela desaprovação das contas, é o voto do eminente desembargador. Alguma divergência? Não havendo divergência, o tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas dos candidatos Rafael Pereira Lopes e Suzy Cristina de Paula Leite da Silva, nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. 2.8 da pauta. Processo 109.395, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, requerente Alcino Pereira Barcelos. Parecer é pela desaprovação das contas, já mantido oralmente, desembargador Luiz Ferreira com a palavra. Esse aqui também é na mesma, quase que idêntico. Intimado o candidato, prestou crescimento e apresentou os documentos de folhas de folhas. A CCA emitiu o parecer, no entanto, opinando pela desaprovação das contas, por entender que as impropriedades presentes nos autos não são suficientes para comprometer a regularidade do balanço contábil auditado. Leia-se aqui contabilidade, né? Está a se manifestar, a Procuradoria sugeriu desaprovação das contas. Este que é o relatório. No entanto, eu estou votando em sintonia com a jurisprudência de nossa Corte, julgando aprovado com ressalva, porque este, inclusive, não teve nenhum voto, né? Ele não teve campanha, não teve absolutamente nada. Então, eu estou a dizer que as inconsistências apuradas não têm a gravidade suficiente para ensejar a rejeição das contas, anotando então somente a pecha de ressalvas prevista no artigo 52 da Resolução 23.406, assim como entendeu a Corte Superior no acordo do paradigma, pela ordem do ministro Luiz Fux, agora de setembro de 2015. É como voto, dissonância com parecer, e o que é aprovado com ressalva as contas de campanha, porque ele efetivamente teve 0 votos. Não fez campanha, portanto. Vossa Excelência, então, está julgando pela aprovação das contas. Alguma divergência? Não havendo divergência, o tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas do candidato Alcino Pereira Barcelos, nos termos do voto do relator, em dissonância do parecer ministerial. Ao término da pauta, deixo a palavra livre, caso alguém queira fazer o uso dela. Não havendo mais nada a ser tratado, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.